Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Foi aberta ao acaso e caiu o capítulo 41. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pode rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entenderemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Prece inicial, ok? Boa noite. Senhor, que estás em nosso íntimo, entrego-me inteiramente a Ti, pois sabendo que só queres o bem, confio alegremente em Tua plena sabedoria. Faça-se em mim segundo a Tua vontade. Que assim seja. Boa noite. Muita paz. A paz que nós todos estamos precisando nesses dias tumultuados. Nós consigamos entrar em sintonia com essa psicosfera de paz, preparada pelos benfeitores espirituais desde cedo. Nós precisamos de desligar um pouco do mundo lá fora para entrar numa outra sintonia. O mundo está mais ou menos assim, eu tenho falado sempre quando venho aqui, é uma nuvem. E é uma nuvem tóxica, de muito fácil contágio. Então nós ficamos muito atormentados, por várias razões, e com razão, com razão. Mas é importante que nós saibamos elevar o pensamento à casa mais alta, entrar em sintonia com o Pai, permitir, como na prece você disse muito bem, que Ele se realize em nós. Então vamos estudar sobre auto-amor e depressão. Esse estudo foi elaborado a partir da obra Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita, de Joana de Ângeles. Então hoje a gente vai falar bastante de psicologia.
no estudo a gente vai abordar bastante aspectos da psicologia. Psicologia espírita, que é a psicologia profunda. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro o que é que vem a ser a depressão. A depressão é um transtorno de afetividade. O que quer dizer um transtorno de afetividade? É um transtorno mental que atrapalha a relação do indivíduo com o que está aqui. É como o mundo, como as relações, como as situações existenciais afetam. Por isso, o transtorno de afetividade. Os transtornos de afetividade, eles se expressam uma alteração na base do humor. Então, a depressão, ela se manifesta uma alteração do humor para baixo. A palavra depressão, ela deriva do francês déprimer, que quer dizer pressão para baixo. Então, do ponto de vista simbólico, é como se você chegasse no fundo do poço. Mas que fundo de poço é esse? E que poço é esse? Nós espíritos, nós somos seres eternos. Nós não morremos. Não existe a morte para nós. E nós vamos adquirir paz e equilíbrio emocional à medida que nós nos permitirmos iluminar a base do sentimento. Quando nós passarmos a construir um mundo interno pacificado, ou seja, quando encontrarmos a divindade em nós. E a divindade passe a se expressar na forma como nós nos relacionamos, no nosso estar no mundo, a forma como nós irradiamos nossa energia psíquica, a base da nossa afetividade alinhada às leis divinas. Essa questão de lei divina é muito grave, porque não poderemos burlar estas leis sem nos vulnerarmos. Quando nós burlamos uma lei divina, nós estamos nos vulnerando, nos adulterando. Estamos adulterando as nossas estruturas emocionais, psíquicas. E nós poderemos incorrer por várias reencarnações com o mesmo padrão afetivo, o mesmo padrão mental, a mesma conduta, a mesma forma de agir diante de determinadas situações existenciais. Vamos dar um exemplo. O exemplo que nós vamos dar é de uma pessoa como nós que estamos encarnados aqui, mas que desencarnou. Ele desencarnou há pouco tempo, vamos dizer que eles tinham desencarnado há uns 2 anos. E passados os primeiros momentos da perturbação dele inicial, ele encontra certa lucidez. E ele cai em si, ele começa a fazer reflexões do que ele realizou do ponto de vista afetivo na existência. Como foi que ele se relacionou com a esposa, como ele se relacionou com os amigos dele. E diante de mim, através da médium, eu sentia que era um homem grande, assim, eu sentia. Eu não tenho uma clarividência, eu sentia que eu estava falando com um homem, até porque houve uma alteração na modulação da voz da médium. E ele dizia assim: como me sinto culpado. Eu fui muito orgulhoso e vaidoso.
Aí ele fazia assim: que perda de tempo. Como me arrependo da forma como tratei os meus amigos, a minha esposa, como eu fui orgulhoso. E ele estava ali totalmente fechado nesta culpa. Então nós entendemos que a sua presença ali era para que nós o ajudássemos a levantar a cabeça. E aí começamos a dizer para ele: todos nós, pessoas humanas, demoramos muito para conquistar uma conduta equilibrada e superarmos vícios seculares. Este teu vício do orgulho e da vaidade vem contigo desde a luz. Sabes, tens consciência que é o que tem te aprisionado na roda da dor e do sofrimento. E por isso essa culpa. Mas eu te digo que ainda agora é o orgulho que está falando mais forte. Ele levantou a cabeça. Como assim? Sim. Quando não admites que tu possas errar. Quando não admites que tu possas ter perdido uma experiência reencarnatória no mesmo vício. E ficas sentado na culpa. Como assim? Não estou entendendo. Ainda é o orgulho que está falando. Porque é preciso uma dose de humildade para se autoconhecer e desenvolver um processo de auto-amor. Me explique isso. É preciso admitir que a vaidade e o orgulho existem em você como algo que faz parte ainda do seu sentimento, mas que você deseja superar. Admitir que existe dentro da sua forma de se relacionar. É preciso ser humilde para reconhecer a sua verdadeira estatura moral. Então nós podemos dizer que a depressão, ela diz respeito exatamente a isso. Eu não quero dar conta de quem eu sou. Tomar uma consciência de quem eu sou. Quais são as questões que eu preciso mudar essencialmente. Mas eu preciso mudar. Eu não quero, mas eu preciso. Então eu vou assumir várias posturas, várias condutas nas diversas reencarnações, tentando burlar esta necessidade de dar conta de mim. Então eu vou buscar várias ilusões, vou tentar saciar minha sede de paz no poder, por exemplo, ou no dinheiro, na riqueza, ou no sexo, ou várias ilusões que nós nos apegamos. Nós temos um repertório bem vasto para fugir de nós mesmos. Somos capazes até de criar um novo repertório que ninguém conhece, para não fazermos esse movimento corajoso de encontro com a verdade. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará, ele estava falando disso. Não é uma verdade ali, além, alhures, aqui, lá fora, num livro, numa prateleira, numa pessoa que vai chegar e vai dizer a verdade. É a tua verdade. Quem é você? Porque é isso que importa. Não importa o que o outro é. O que o outro é problema dele. É a trajetória dele. Importa exatamente se você está consciente das suas reais necessidades. E aí nós vamos usar várias formas de evasão. Mas vai chegar um momento que nenhum desses mecanismos de fuga existencial
nenhum deles vai funcionar. E aí eu chego no fundo do poço. Então, Joana de Ângeles diz que a depressão é isso: ou muda, ou muda. Não tem mais para onde correr. Eu cheguei lá embaixo, agora só me resta uma coisa: subir. A depressão, logicamente, ela tem fatores biológicos. Então, se você reencarna numa família, tem uma matriz genética, porque existe o gene, foi inclusive encontrado. Mas por que você exatamente reencarnou nesta família que tem esse gene? Porque você foi atraído para essa situação. Por causa da lei da afinidade, sim, sintonia. Nós teremos que diferenciar duas coisas aqui: tristeza e depressão. Então, antes de adentrar mais profundamente na depressão, vamos falar da tristeza. A tristeza, ela é um fenômeno humano. A tristeza faz parte do código existencial. É muito importante sentir tristeza. Ah, como assim? Eu não gosto de tristeza. Por que eu gosto de tristeza? Como é que você vai me explicar que é importante ficar triste? Mas é muito importante viver os processos de tristeza. Eles fazem parte da experiência da vida. Então, por exemplo, poderá ocorrer de alguém que você ama muito desencarnar. A morte é algo que faz parte da própria vida. Faz parte do código da vida. Mas por mais que você saiba e tenha consciência que não existe a morte e que você irá encontrar aquela pessoa posteriormente, por mais que você tenha um conhecimento espírita e que aquele amor estará para sempre ligado ao seu coração, você sente saudade e ora bolas. Estou com saudade. Eu lembro que eu passei 3 anos sem olhar para a casa de vovó, quando eu passava na rua. Estava com saudade de vovó. Então, quando desencarna alguém que você ama, você precisa viver o luto. Porque você é humano. Você está com saudade. Um luto saudável, ele pode durar, vamos dizer, 3 meses. Mas se ele se arrasta por muito tempo, aí você já está se aproveitando dele. Aí já está se instalando um processo depressivo. Aí já é rebeldia, é falta de resignação. Mas nós vivemos numa cultura em que a gente não pode ficar triste. Inclusive tem um traficante de velório, você já viu? Você está lá, a pessoa desencarnou, você está com saudade, você está triste, e a pessoa chega com um Rivotril, com um medicamento que você precisa estar dopado nessa hora. Por que fazer isso? A não ser que haja indicação médica por uma razão, por exemplo, a pessoa tem problemas cardíacos. Por que você não pode sentir toda a tristeza de se despedir de alguém que você ama? Porque você não tem esse direito. Por que você tem que dopar-se? A gente precisa pensar sobre isso. Então a tristeza, ela faz parte da vida e ela assemelha-se a um cálice amargo. Chegou a tua vez de beber, bebe. Todo mundo bebe um dia. Toma todo. Sente o sabor. E tira conclusões sobre essa experiência. Eu vou dar um exemplo. Eu vivi uma experiência no começo, eu já contei isso aqui para vocês. Um dos meus filhos foi morar em outra cidade, até já voltou. Ele foi remanejado aqui, mas ele passou no vestibular em outra cidade.
E por mais que eu estivesse feliz por ele finalmente ter conseguido, depois de tanta luta, passar no vestibular de medicina, estava muito contente. Quando eu estava no supermercado, eu me vi colocando requeijão, pão de leite, leite. E aí eu me dei conta que ninguém ia comer aquilo no carrinho. E aí eu caí num choro no supermercado. Eu estava triste. Olha só, não tinha nem percebido. Mas você está triste por quê? É para você ficar contente? Não, mas eu não tenho mais meu filho em casa. E isso é um luto também. É uma compreensão de que aquela criatura alçou um voo e que você vai ter que se relacionar de outra forma. É a morte de uma forma como você se relacionava com alguém que você ama muito. E foi impressionante que quando eu o encontrei, ele não parecia mais o meu filhinho, mas era um homem. Ele estava totalmente inteiro ali. Ele não tinha mais aquele de manhinha para lá, manhinha para cá. Aí eu vivi a experiência, eu senti, aprendi. E respeito profundamente agora. Nunca mais falo da saudade das mães e dos pais que estão vivendo o ninho vazio. Eu entendi que essa saudade é real. E que ela tem um significado. E ela leva a um aprendizado. Essa tristeza, ela é importante de se viver. Você pode ficar triste porque você, por exemplo, se aposentou. Você vinha numa experiência muito ativa de trabalho. Você se relacionava bastante com as pessoas no seu trabalho. Mas chegou a hora, você, como todo mundo vai ter que se aposentar. E aí existe uma depressão que ocorre nesse momento. Uma tristeza, e há um perigo de se instalar uma depressão nesse momento, quando as pessoas se aposentam. Elas deixam a vida profissional e não criaram bases de ressignificação. Ela só é a figura pública, ela só é a figura profissional, ela só é o gerente da empresa. Não sei se você está entendendo. Ela não tem outros laços onde ela possa se ressignificar, se reencontrar. Então ela vai viver uma tristeza. É natural que você fique triste, sim. Mas você vai ter que se levantar e vai ter que buscar outras formas de você ser ao mundo. Ser ao mundo é quando você atua no mundo. E atuar no mundo enche o nosso coração de alegria. A ociosidade nos deprime muito. E existem várias formas de ser ao mundo. Mas se você só viveu pensando que aquela era a única forma, realmente o chão vai sair quando você se aposentar. Então há uma tristeza que ocorre. Quando você, por exemplo, se divorcia. É uma experiência de morte que você vive. Mesmo que você tenha sido a pessoa que desejou dar fim ao casamento. Porque um casamento é um projeto existencial, um projeto de vida em comum. Houve todo um investimento afetivo ali. Houve o desejo de se construir uma história. Então, uma separação, um divórcio, é uma experiência muito dolorosa. Eu lembro de uma senhora que buscou lá o Peixotinho no dia do atendimento fraterno, e ela estava na primeira semana que o marido tinha saído de casa. Foi ele que quis sair de casa. Disse, olha, o casamento acabou. Ela tinha, assim, em torno de 55 anos. Ele já estava com outra pessoa. Foi muito violento. Ele disse, eu já estou, inclusive, com outra pessoa. Então foi uma coisa, assim, muito dura. O choque foi muito grande.
Então, ela buscou o atendimento fraterno e caiu para mim, para eu atendê-la. Ela chorava como quem estava assim diante da morte de um ente querido, e realmente ela estava diante de uma morte. Aquela dor é real. Tanto que nós não ficamos com muito blá blá blá. Sinceramente, eu praticamente coloquei ela no colo. E fiquei com ela lá, até ela se acalmar, dei água. Não tem condições de você. A ferida está toda aberta. Foi na outra semana, ela estava lá, toda desmontada, ainda, no atendimento fraterno. Aí a gente chamou, dizemos, olha, o atendimento fraterno já foi feito. Você vem, mas eu gostei tanto de conversar com você. Mas o que você está procurando é alguém que acolha de forma mais permanente, que ajude a entender essa dor. É um psicoterapeuta. Aí nós a encaminhamos. Porque o atendimento fraterno não é psicoterapia. Você entende que não foi falta de caridade, né? Porque ali não é o lugar. É como você buscar a emergência do hospital o tempo inteiro para tratar um problema crônico. Você tem que escolher, direcionar uma forma. Aí eu fiz uma coisa até um pouco a mais. Eu encaminhei ela para um colega psicólogo, um amigo. Eu sabia que e era uma figura masculina. Eu tive a intuição que essa figura masculina ia ser importante, em vez de ser um feminino, que talvez fosse empatizar até demais, entendeu? Com aquela, talvez uma figura, uma outra voz, mas sendo masculino, fosse ajudá-la. Ela está muito bem hoje, mas ela viveu o luto. É natural o que ela estava sentindo. Você vai chegar e dizer para ela, não chore, esse homem não presta. Isso não existe, minha gente. Ela está sofrendo, ela está triste. E a tristeza faz o quê? Parte da vida. Não é depressão. A tristeza, ela tem um fato concreto, algo que aconteceu e que motivou aquele estado emocional, aquela alteração de humor. E se você não se permite ficar triste, você está fugindo da experiência. Entende isso? Então vamos ver aqui. Depressão é uma experiência subjetiva dolorosa. Por que subjetiva? Porque é interna, é do ser. Não adianta você dizer para uma pessoa que está com depressão, abrir a porta do quarto e dizer, fulano, olha a praia de Boa Viagem, que lindo. Não está vendo não, fulano? Como é que tu estás aí? Fulano, olha que sol lindo desse céu de Pernambuco. Olha a brisa, não adianta. Ele não está vendo. Transtorno de afetivo. Qual é o transtorno? Enquanto o dia, eu que não tenho depressão, o dia me afeta positivamente, eu me sinto de manhã elétrica, animada com os raios de sol. O depressivo é assim, por exemplo. Aí chegou Brad Pitt, bem bonito, lindo, Brad Pitt. Eu entreguei minha idade, né? O bichinho já está descaído e é meu exemplo de beleza. E diz assim, você, é o meu e o teu, né? Entregando assim. Ah, é? E disse assim, Nani, olha, eu descobri que o amor da minha vida não é Angelina Jolie. É você. Você é minha alma gêmea. Aí eu com depressão. Sai daqui. Você está entendendo? Nada afeta. Nada. Ela está inteiramente na dor dela. A pessoa.
Então não se ajuda um depressivo dizendo, levanta daí. Cadê? Você quer que eu entre em depressão? Então, vamos lá. A depressão é um transtorno, é uma doença. Eu tenho coisas para dizer, não tem problema. É uma doença. Apareceu Jorge? Isso é um espírito zombeteiro. Depois vocês vão ter que fazer uma edição. Não publica assim não, viu? É o Brad Pitt. De quem é esse Brad Pitt? De Tereza. Não tem como se deprimir aqui, né? Mas voltando, a depressão ela é uma doença. A tristeza não é uma doença. A tristeza é uma emoção. Ficou clara agora a diferença? A depressão é uma doença. O que é que aconteceu? Vamos falar dela? Aconteceu que aquele espírito, ele está estruturalmente, internamente adoecido. Ele precisa mudar, ele precisa abandonar o padrão afetivo dele e criar novas bases, mas ele ainda não quer, ele ainda não aceita. Então ele deprime. Como ele deprime, olha, é o espírito que é deprimido. É tanto que, ao desencarnar, ele continua. Então, esse espírito deprimido, ele promove uma alteração no funcionamento neuroquímico do cérebro. Então, o cérebro, ele passa a não realizar, os neurotransmissores passam a não realizar a sinapse, e ocorre a ausência de dois hormônios muito importantes. Mas quem imprimiu foi o espírito. Imprimiu isso. Então, se você for fazer um exame no depressivo, você vai encontrar a ausência de dois hormônios: a noradrenalina e a serotonina. Mas vamos dizer que isso é um efeito, isso não é a causa. Você não é depressivo porque você não produz esses dois hormônios. Entendesse? A causa é antes. A causa está no ser. Então, por isso o Iris Inotti diz naquele slide que estava lá. É um problema de natureza subjetiva. A manifestação biológica é um efeito. Então, se eu trato a depressão apenas de forma medicamentosa, que precisa tratar, a casa espírita não ouse dizer, ninguém da casa espírita, que a pessoa está com uma obsessão e que ela deixe de tomar os remédios e que ela não vá ao psiquiatra. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque é preciso ir ao psiquiatra, mas eu não gosto do psiquiatra, porque psiquiatra é médico de doido. O nome disso é preconceito. Você, quando toma suas cervejinhas, você não tem preconceito nenhum de tomar as suas doses de uísque. E prejudicar o fígado, não é? E quando o fígado começa a dar problema, você tem vergonha de ir no hepatologista? Nenhuma, porque ele é um médico para tratar isso aqui, não é não? Mas se eu estou vivenciando um processo de sofrimento existencial caracterizado pela depressão, existe um médico que cuida disso. Como é o nome do médico? Se o meu cérebro não está produzindo serotonina e dopamina, isso quer dizer que eu preciso ir ao médico que vai me ajudar a reequilibrar o funcionamento neuroquímico. Eu tenho que tomar a medicação. Mas se eu tomar só a medicação, vai adiantar?
porque o agente sou eu preciso mudar. Então é preciso, para e passo a medicação, uma psicoterapia muito bem feita, com um profissional muito bom. Deve ser escolhido muito bem. Porque não é qualquer profissional de saúde mental, qualquer psicólogo que consegue segurar um depressivo bem e ajudar. E a terapêutica espírita poderá ajudar? Sim, muito. Falo dela já já. Então é uma experiência, eu vou trabalhar logo, senão som de novo, Jorge aparece. É uma experiência subjetiva dolorosa. Ela traz ao deprimido a sensação de ter perdido alguma coisa, de que ele foi tirado algo de profundamente significativo. E esse sentimento é o mais difícil de ser vivido. Joana de Ângeles enfatiza que como uma das principais causas da depressão, a insatisfação do ser em relação a si mesmo. Como eu falei, sabe que ele precisa mudar. Lá dentro dele ele sabe. Mas ele está no conflito, ele não tem ainda condições de fazer a mudança. Tomada dessa forma, a depressão é mais do que um desajuste isolado. Ela constitui-se num toque de alarme e um pedido de socorro. A gente chega lá. Então, como é que a terapêutica espírita poderá ajudar uma pessoa nessa condição? Eu não estou falando de uma pessoa triste. E aí, na casa espírita, é preciso se identificar o que é a tristeza. Os trabalhadores do atendimento fraterno, na entrevista, conversa com a pessoa. Como tem sido tua vida? O que aconteceu ultimamente? E se acontecer um fato, olha, meu filho saiu de casa, meu marido morreu, eu perdi meu emprego. Então essa pessoa está triste. Agora, se é um movimento que não tem um fato, uma situação desencadeadora, assim, muito clara, aí você está diante de, provavelmente, de um quadro depressivo. Pode a casa espírita indicar a pessoa buscar um médium? Sim ou não? Sim, deve fazer isso. E o que é que a terapêutica espírita pode ajudar? Vamos lá. Pode ajudar a terapia do passe, a magnetização, a água fluidificada é extremamente salutar. Eu diria que 2 passos por semana, se possível. Água fluidificada ao longo do dia. Botar no suco a água fluidificada. Você traz a garrafinha, bota o nome. E essa água fluidificada você pode colocar no seu suco. Você pode colocar numa garrafinha, para onde você for. As orações ajudam, porque a pessoa em prece, ela entra em outra sintonia. A vinda às palestras também. E algo que é maravilhoso e terapêutico, o trabalho de caridade. Eu tenho vários testemunhos de reequilíbrio através do trabalho de caridade. Volto a falar daqui a pouco. Esse aqui é o depoimento de André Solomon, num livro muito conhecido, muito famoso, chamado O Demônio do Meio-Dia. Eu gosto muito desse autor. Ele é um jornalista americano. Ele também fez um estudo recentemente sobre pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, pessoas que sofrem, não é portadora, que ninguém porta uma doença, ninguém carrega uma doença. A pessoa sofre da doença. Então, ele escreveu um livro chamado Longe da Árvore, fantástico. E este é um jornalista americano. Ele é homoafetivo. Ele também fala da experiência dele como homoafetivo, ou seja, como uma pessoa diferente, né, numa sociedade preconceituosa. E aí, ele, nesse livro, O Demônio do Meio-Dia, ele faz um estudo sobre a depressão. E ele se coloca
como ele também, como um paciente, alguém que sofre de depressão. E esse depoimento é dele. Ele diz: eu sabia, olha o que ele diz, eu sabia que o sol estava nascendo e se pondo, mas pouco de sua luz chegava até mim. Aquilo que a gente falou não afeta, não é? Sentia-me afundado sobre algo mais forte do que eu. Primeiro, não conseguia usar os tornozelos. Depois, não conseguia controlar os joelhos. E a seguir, minha cintura começou a se vergar sob o peso do esforço. E então os ombros se viraram para dentro. Ele ficou em que posição? Fetal. No final, eu estava compactado e fetal, esvaziado por esta coisa que me esmagava. Eu achei tão impactante essa tradução. Me esmagava sem me abraçar. Eu acho que dá para compreender esse sofrimento, não dá? Não é brincadeira. A pessoa não está brincando. É preciso saber identificar para ajudar. E ele continua: a depressão é a solidão dentro de nós que se torna o quê? Manifesta, se evidencia. E destrói não apenas, eu gostei disso, eu trouxe esse trecho por causa disso. E destrói não apenas a conexão com os outros, mas também a capacidade de estar apaziguadamente apenas consigo mesmo. Olha como tem a ver aquilo que a gente falou. Então a depressão, ela destrói a conexão, a minha capacidade de interrelacionar com o outro, com meus filhos, com meu esposo, com meu companheiro, com as pessoas que, com o meu trabalho. Eu vou me isolando. Olha, depressão, uma das características, um dos sintomas é o isolamento. E a capacidade, destrói a capacidade de estar apaziguadamente apenas consigo mesmo. É o que Joana diz. Então a pessoa está, a alma, é a alma que sofre, é uma dor da alma, a alma que inconscientemente sabe que a sua forma de ser precisa ser mudada, mas não sabe como, não tem forças, não sabe o caminho, então ela precisa ser ajudada. Na depressão, a falta de significado de cada empreendimento e de cada emoção, a falta de significado da própria vida, se torna o quê? Evidência. Então, quando eu estou na minha vida, eu acordo de manhã, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido existencial. E aí eu faço um planejamento na minha mente. Eu vou tomar meu banho, eu vou cuidar dos meus cachorrinhos, eu vou tomar café, eu vou comprar melão, que acabou, então eu quero trazer o melão para o café. Então eu vou criando sentidos, eu faço uma agenda mental. E aí eu vou no supermercado, e lá no supermercado, que eu sempre vou, eu conheço as pessoas, eu crio sentidos ali. E eu faço um planejamento de ir para o trabalho, eu olho a roupa que eu vou usar, as cores que eu vou usar. E aí eu vou para o meu trabalho, eu traço um planejamento para mim, um planejamento do meu dia. Isso me dá alegria. E aí tem uma música de Maria Bethânia que é assim: vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar com um novo dia, eu vou sair do fundo do mar, eu vou sair da beira do abismo, e cantar e dançar, e cantar e dançar. Ela está falando de quê? Da decisão de sair do processo que é preciso que chegue esse momento. Então a ajuda, a terapia que vai se fazer é para que a pessoa tome consciência e comece a fazer os movimentos. Ela vai se medicar, aí o cérebro vai produzir noradrenalina,
vai produzir uma dopaminazinha necessária para você, uma serotonina, aí ela já fica melhor. Ela vai trabalhar na terapia suas dores, ela vai encontrar seus pontos nodais, ela vai ressignificar e vai criar outros sentidos para ela. Na casa espírita, ela vai tomar o passe, vai fazer desobsessão, porque as pessoas que estão nesse estado, quase sempre atraem entidades de dois tipos. A desobsessão quase sempre, muito, não raramente, não é necessário. Sim, quase sempre é necessário fazer. Por quê? Porque são dois tipos de espíritos que se aproximam. Primeiro, se você está com uma baixa de humor, deprimido, assim, a depressão, ela é uma condição espiritual. Então, existem espíritos depressivos na psicosfera que vão entrar em sintonia com você, na erraticidade, e vão entrar em sintonia com sua psicosfera. Então, você vai atrair amigos depressivos. Isso pode acontecer. Como o caso de uma menina, que no caso dela, isso aconteceu há muitos anos. Eu já digo que já tem quase 10 anos. Ela tem um humor distímico. A distimia não é a depressão, é aquela pessoa assim, ela acorda, ela vai trabalhar, ela faz o projeto do dia, ela executa as tarefas dela, ela pode até ir para uma academia de ginástica, ela pode até marcar com os amigos para ir para o cinema depois, mas ela não sorri. Ela não está alegre, ela está funcionando, mas ela não sente alegria. Então é um padrão distímico. Não é a depressão, mas pode virar. Então, esse estado, a gente pode dizer hoje, que é um estado melancólico. Aquela pessoa sempre assim. E se você puxar uma conversa assim, meio para baixo, ela vai adorar. Então, assim, você vai falar com ela sobre a crise, pronto, a crise política. Menina, ela vai ficar 1 hora ali com você, detalhando todos os pormenores e as tragédias da crise política. Ela fica ali. E também a distimia se aparece também assim uma irritação, alteração, tudo, né? E a mania, aí já é outro quadro que não vai dar tempo de falar hoje, porque é muito que procode na mente humana. Então o distímico, ele funciona. Ela era assim, a família era do interior, ela morava sozinha aqui e ela frequentava a casa espírita, eu a conheci da casa espírita. A família era espírita e ela era distímica, sem ter consciência disso e sem buscar ajuda. Então ela curtia uma deprê. Sabe gente que curte a deprê? É diferente do depressivo. Ela chegava do trabalho, não tinha ninguém para conversar com ela. Então ela ficava, já trazia comida pronta, aquela sopa, ali ela já comia na vasilha mesmo, tomava banho, botava uma camisola, aquela coisa feia, largada. Porque até isso fala. O cuidado com que você tem com você. Entendeu? E aí ela deitava e ficava feito o diário de Bridget Jones, ouvindo aquelas músicas mórbidas, assim tipo Álvaro de Azevedo, meio mal do século. E aí ela começou a sentir que ela estava ficando demais, ela mesma se achou demais e buscou o atendimento fraterno. A gente conversou com ela, a gente já notava esse humor dela. No atendimento, a gente orientou que ela buscasse uma ajuda profissional e colocamos o nome dela na reunião de obsessão. Aí então vem uma entidade. Eu quero falar com você. Comigo? Sim. Sim, você. Por que você quer me afastar da minha amiga? Eu e os outros, nós somos amigos. Se você é amigo dela, aí eu já identifiquei. Você é amigo dela? Somos amigos. Ah, tá certo. Mas o que é que você gosta mais dela? Me diga.
Ela é igual a mim. Ela é triste como eu. Então você veja que você não tem aqui um obsessor, um ser que está querendo se vingar. É uma sintonia. Eu disse que tem outros amigos? Sim, eu e mais 4. No quarto dela. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Eu diria até que talvez ele tenha dito vigiai e orai. Veja como é sério. E o outro tipo de espírito que se aproveitará desse estado de fragilidade, de um processo de depressão, é aquele que tem rancor de você. E aí ele vai tentar lhe induzir ao suicídio. É muito perigoso uma pessoa com a depressão instalada por causa disso. Então a casa espírita ela tem essa contribuição valiosa, porque ela pode ajudar nisso. E o trabalho, como é a questão do trabalho de caridade? Lá no Peixotinho tem um trabalho que é o recomendado para pessoas que chegam assim. É a sopa. Então são 6 caldeirões de sopa enormes que saem para dentro da comunidade. Aquelas batatas, porque são batatas doadas e cebolas doadas, cenouras doadas, girimum doado, da Ceasa. É assim, mais algumas horas não presta para nada. Então você imagine o perfume desta batata, desta cebola. Então você vai pegar ali naquela batata, sabe? E você vai descascar em nome de Jesus para os que estão com fome. Veja que movimento. Indo para quê? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo para o outro. Eu estou saindo de mim. Ainda tem a cebola, eu posso até chorar e ninguém liga. E aí eu vou lá, né? Eu tenho visto, eu sou testemunha, porque eu vou uma vez por mês na sopa de Peixotinho, fazer a palestra da sopa, e aí aproveito e também pego no batente, porque esse negócio de ficar só fazendo palestra é muito fácil. Você tem que pegar mesmo no batente, para aprender a ser uma pessoa do bem. Não é uma pessoa de bem, não, porque eu tenho visto cada pessoa de bem, fazendo cada coisa por aí. Mas pegar no batente quer dizer seguir servindo com humildade. E aí eu sento e eu aproveito, porque eles passaram pelo atendimento fraterno, aí eu pego o meu baldinho com as batatinhas maravilhosas e sento junto exatamente. Aí começa. É engraçado, até namoro já teve, um deprimido com o outro. Foi ótimo. Os dois se apaixonaram, tão ótimos. Tudo medicado, fazendo sopa, tudo fazendo terapia. Não é não? Então a gente conclui que a psicoterapia, o tratamento da depressão, ela tem 3 vieses. Ela tem o tratamento medicamentoso, médico, acompanhamento médico, a psicoterapia e o tratamento espiritual. A casa espírita, com tudo que ela oferece, é maravilhoso. É maravilhoso. Olha, eu tenho visto muitas coisas maravilhosas acontecerem para aqueles que realmente têm a coragem de enfrentar esse processo. Então, é preciso buscar um significado existencial. Ele diz, a falta de significado da própria vida se torna evidente. O único sentimento que resta nesse estado, olha que coisa, despido de amor, é a insignificância. Então ele já sugere que a terapia é começar a amar. Mesmo que você não esteja sentindo ao iniciar, mas começar a fazer algo pelo outro. O que a pessoa não vai conseguir enquanto não se medicar, viu? Não leve uma pessoa depressiva para uma sopa na casa espírita sem antes ser levado para o psiquiatra e esperado 15 dias.
de medicação, que é quando o remédio começa a fazer efeito. Um novo sentido existencial. Na depressão, diz Iris Inotti. Iris Inotti é uma psicanalista junguiana da Mansão do Caminho. Trabalha ao lado de Divaldo. Na depressão, o nascer e o morrer devem ocorrer simultaneamente, pois é o momento em que se deve reavaliar o valor da vida dominante, ou seja, os valores que eu tenho perseguido até então. O tipo de sentimento que eu tenho cultivado até então. Que para mim tem sido, o que é que eu tenho dado importância? Em torno do qual a pessoa se estruturou. Então, é preciso ver a morte da velha vida. Depressão é um chamado para o autoencontro. A depressão, em muitos casos, é apenas a ponta de um mal e de um desafeto bem mais profundo. É um momento vivido como um ponto crítico na vida, um chamado para o confronto entre a morte e a vida, o falso e o verdadeiro, o momento de rever os preceitos internalizados da família de origem e a pessoa que se é destinado a ser. É o momento de escolher a qual Senhor está servindo, a Deus ou a mamãe. Nós ousamos dizer que nós somos capazes de levar séculos repetindo a mesma conduta, a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Vai chegar uma hora que eu vou me quebrar toda assim. E aí vai se instalar a depressão em mim. Eu vou ter que ressignificar a minha forma de estar no mundo. É preciso desapegar-se. Divaldo estava falando ontem, eu estava vendo uma entrevista dele, como é importante a gente viver desapegando-se. E ele falava como é importante você não se apegar a nenhum patrimônio. Antes de você desencarnar, você já resolver a história desse patrimônio. Entendeu? Não achar que é seu, mas que te foi emprestado e que está perto de você partir. Então você já arruma, para você não ficar um defunto perturbado numa ação, no inventário de partilha. É o apego. É preciso se desapegar. É preciso amar de uma forma diferente. É preciso dar valor aos processos da vida exatamente na dimensão que eles têm. Se eu estou trabalhando aqui em tal local, eu estou, mas eu não estarei para sempre. Eu sou outra coisa, eu sou mais que isso, eu tenho outras possibilidades. Mas agora a vida pede que eu fique aqui. Aqui eu estou vivendo essa experiência. Como posso ser uma pessoa melhor aqui? Qual o bem que eu posso fazer aqui? E assim você vai deixando uma marca de luz. Eu sou um empresário, eu tenho grandes possibilidades de emprego, de ajudar as pessoas. Como é que eu tenho vivido? Eu tenho acumulado a riqueza, eu tenho perseguido os meus funcionários, eu tenho sido mesquinho e não reconhecer os direitos dos trabalhadores. Eu tenho usado estratégias para lhe retirar os direitos. Aí é a velha estrutura egoística que está falando. E isso vai me vulnerando. Isso vai me ferindo. Então eu reencarno e eu tenho várias possibilidades. Como eu vou me comportar, realizar, é a decisão interna. Se eu vou me apegar ou não. Se eu vou ficar brigando pelo que não tem a menor importância. Se eu mais uma vez não vou saber desculpar. Se eu mais uma vez eu vou seguir carregando aquela mala de rancor e de mágoa. É lógico que vai chegar um momento mais na frente que eu vou cair em depressão. Porque eu não consigo me desapegar do que não tem nenhuma importância. Eu sou um espírito livre, imortal.
Eu sou filho de Deus. A eternidade, tudo que há belo na criação do Pai, é minha destinação. Por que que eu vou ficar apegado com tanta... Não tem importância. Não tem importância. Então, acho que um dos aspectos da cura e do reequilíbrio está em saber dar sentido ao que de fato deve ter sentido. Para concluir, eu vou, como não há mais tempo, eu vou ler, termino lendo pausadamente esse trechinho de um texto de Juni Singer, que é também psicanalista. Quando a pessoa consegue, psicanalista analítica, junguiana, quando a pessoa consegue manter-se junto à sua alma, conferir-lhe valor mais alto à sua alma, quem ela é, ela compreenderá que problemas, fracassos, humilhações, embora pareçam proceder de fontes externas, estão, na verdade, dentro dela mesma. E que, se forem entendidos por essa perspectiva, têm o potencial de enriquecer a vida. Mas isso só pode acontecer se a vida interior, a alma, for percebida como de valor igual, eu diria até maior, porque ela não é espírita, ao do mundo exterior. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não. Então, meus irmãos, muita paz. A jornada do ser humano de iluminação é uma jornada heróica, muito corajosa. É preciso movimentar muita coragem para fazer esse processo. Por isso, Miguel de Cervantes, ele estava num estado de profunda inspiração quando ele criou aquela personagem chamada Don Quixote. Don Quixote é uma metáfora de nós, dessa fragilidade toda que existe dentro da gente e dessa coragem louca, porque ele achava que ele era um cavaleiro e ele era esquálido, magro, ele não tinha nenhuma estrutura de cavaleiro, mas ele se achava, ainda assim ele se achava. E ele tinha um cavalo magro chamado D'Artagnan, um pangaré, mas ele dava o maior valor para aquele cavalo dele. E ele vestiu uma armadura e amarrou com cordões. Tomou de uma lança com a ponta quebrada e subiu no seu pangaré. E foi-se às aventuras, enfrentar os moinhos de vento. Ele achava que eram dragões. Tão alucinado, igual a gente. Em que medida estamos lutando contra moinhos de vento? O cavaleiro da triste figura representa a nossa coragem e a nossa loucura. A gente tem que ir de todo jeito, a gente tem que se enfrentar, ter coragem. Ninguém poderá enfrentar esses dragões, mesmo que sejam moinhos de vento, por nós. Os espíritos não poderão resolver essas questões. O máximo que eles poderão fazer é nos acarinhar, nos amparar. Mas a jornada é heróica e solitária nessa dimensão. Muita paz. Divino condutor de nossas vidas, meigo, amigo, que dificuldade que temos ainda hoje, embora confessemos que te amamos muito, de entrar em conexão contigo, ó divino condutor.
Como é difícil encontrar a essencialidade, o sentido profundo. Porque tão apaixonados pelas ilusões. Mas estamos confiantes, Jesus, um pouco mais esclarecidos, percebendo mais. Por isso, te rogamos, abre teus braços de amor. Acolhe-nos, meigo Rabi, como fizestes com aquela criancinha na Galileia que correu para teus braços. Coloca a tua mão em nossa cabeça, Senhor. Acarinha-nos, a fim de que possamos ter coragem e força, luz e discernimento, para darmos os passos e tomarmos as decisões necessárias à nossa iluminação. Derramai, Senhor, bênçãos sobre a terra, sobre o Brasil, sobre esta casa, este ponto de luz, que tem o nome de caridade. Abençoa todos que aqui trabalham, a equipe espiritual e a equipe encarnada. Fortalece-os. Permiti, Senhor, também que a luz do teu amor alcance nossos lares e envolva os nossos amores, que se afastem todas as sombras e perturbações. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Assim seja.